Olá. Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula. Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre força de atrito e força elástica, tá bom? Então, dando continuidade às aplicações das leis de Newton, né? Vamos falar sobre força de atrito. O que é uma força de atrito? Força de atrito é uma força de interação entre duas superfícies, tá? Na verdade, é uma força de interação de superfície, porque você pode ter o atrito, por exemplo, de um fluido em relação à superfície, né? O ar ou a água em relação à superfície, tá? Então, a força de atrito, ela ocorre na interação superficial, né? Na interação na superfície. E aí, como é que a gente mede esse atrito? A partir do resultado dessa interação superficial. Então, quando um corpo age na superfície, por exemplo, esse bloco, quando ele age na superfície, a superfície reage. E aí essa reação, que a gente chama de reação normal, que a gente viu em aulas passadas, é justamente a resposta que a superfície dá à ação desse bloco. E a medida dessa força de atrito, ou seja, FAT, força de atrito, a medida da força de atrito, vai ser justamente um coeficiente multiplicado por essa força de reação normal. Tá? Que coeficiente é esse? Coeficiente de atrito. Tá? Então, a reação normal é porque é a resposta da superfície para a ação, né, desse bloquinho. E o coeficiente de atrito, ele vai depender do quê? Vai depender do meio, vai depender das condições, porque você tem dois coeficientes de atrito. Um coeficiente estático e um coeficiente cinético. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que quando eu tenho um bloco parado e eu aplico uma força nele, por exemplo, ele continua parado. Por quê? Eu apliquei uma força F, só que aí a força vai para uma determinada direção e a superfície reage contra. Força de atrito sempre é contra o movimento. Contra. Tá? Contra o movimento. Não vou colocar aqui, não. Até porque eu vou explicar algumas observações aqui daqui a pouquinho. Então, quando você age, a superfície reage impedindo ou tentando impedir o movimento do corpo, né? O movimento do bloquinho. E aí, enquanto esse bloquinho está em repouso, a gente diz que ele está estático. Então, essa força de atrito aqui, enquanto o bloquinho está em repouso, é uma força de atrito estática. Quando o bloquinho entra em movimento, ele conseguiu vencer essa força de atrito estática. Ele conseguiu vencê-la. Porém, ainda continua tendo atrito entre o bloquinho e a superfície. Só que é uma força de atrito menor, porque geralmente o coeficiente de atrito cinético é menor do que o estático. Tá? Então, nesse caso aqui, você já tem uma condição de atrito cinético. Cinético quer dizer movimento. É um atrito que ocorre mesmo com o corpo em movimento. Tá? E aqui
a gente vai chamar de Mi é estático, e Mi C, que é o Mi cinético. Essa letra grega é Mi, parece um Uzinho, né? E aí ele pode ser cinético ou pode ser estático. Vai depender das circunstâncias, né? Vai depender da situação. Se tiver em repouso, é estático, né? Se tiver em movimento, é cinético. Então vamos ver uma aplicação disso. Um bloco de massa 2 kg estava, não está mais, em repouso sobre uma mesa. A partir de um certo instante é aplicada ao bloco uma força de 40 newtons. Está aqui, ó. Uma força de 40 newtons. A massa vale 2 quilos, fazendo com que o bloco se mova. Então, o bloco entra em movimento. Então, saímos da condição de estática para a condição cinética. Despreze a força de atrito do ar, a resistência do ar, né? A força de atrito do ar, e suponha que exista, que haja atrito entre o bloco e a mesa, sendo constante a força de atrito durante o movimento. Calcule a intensidade da força de atrito atuante no bloco quando, letra A, o bloco tem uma aceleração de 4, o bloco move-se para a direita com velocidade constante. Então vamos estudar letra A. Fazer aquele isolamento dos corpos, né? Aqui é uma força de tração, força peso, força de reação normal. Ele disse que tem um atrito, então o atrito vai estar aqui. Por que aqui? Porque vai ser aqui, ó, entre o bloquinho e a superfície de madeira. E por que que vai ser nessa direção? Porque é nessa direção que ocorre a interação. Direção horizontal. E por que vai ser no sentido contrário? Porque a força de atrito ocorre na intenção de reduzir, se opor ao movimento. Então, se o movimento é para a direita, a força de atrito vai ser para a esquerda. Tá? O atrito é uma força contrária, né, ao movimento. Letra A. O bloco se move para a direita com aceleração. Então, aqui não vai ter movimento. Então, no eixo Y, normal vai ser igual ao peso, que vai virar um passo, uma reação. Já no eixo X, eu vou ter, digamos que o movimento seja para cá, para a direita. Então, a tração ajuda e a força de atrito atrapalha. Isso vai ser o que eu chamo de força resultante, que é a massa vezes a aceleração resultante. Segunda lei de Newton. Tá? Bem, essa força de tração, ele disse que vale 40 newtons. Então vai ser 40. Força de atrito vai ser Mi vezes a força de reação normal. Tá aqui, nossa definição. A massa vale 2. E a aceleração, ele disse que vale 4. Tá? Como ele pergunta qual é a força de atrito, então eu não vou nem calcular isso daqui. Eu vou deixar a força de atrito mesmo. Tá bom? Então, ó, tá negativo, né? Menos força de atrito, igual a 2 vezes 4, 8. 40 tá positivo, passou para o outro lado, ficou negativo. Então, 8 menos 40. Então, menos FAT igual 8 menos 40, menos 32. E aí eu multiplico os dois lados por menos 1.
E eu vou obter que a força de atrito é 32 newtons. Para essa condição de aceleração 4 metros por segundo ao quadrado. Já na letra B, ele pede para representar o bloco com velocidade constante. Velocidade constante quer dizer que a aceleração é zero. Então eu vou ter T menos Fat igual a massa vezes a aceleração. Mas com velocidade constante, a aceleração vira zero. Então T menos Fat igual a massa, que é 2 vezes zero. 2 vezes zero é zero. Portanto, T igual a Fat. Ou Fat igual a T, tanto faz. Só que T é 40. Então, Fat igual a T, que é igual a 40 newtons. Tá? Então, lembre-se disso. Aqui eu tive uma condição cinética, porque os dois estão em movimento. A única diferença vai ser no coeficiente de cada um. Coeficiente cinético é menor do que o estático. Tá? É menor do que o estático. Agora, cuidado quando a gente fala contrário ao movimento. Porque, veja, uma pessoa andando, ela só consegue andar nessa superfície porque ela exerce uma força para trás, ó, o pezinho empurra para trás, e aí existe uma força de atrito que empurra para frente. Se a superfície fosse lisa, ele ia empurrar o pé para trás, o pé ia deslizar e ia passar direto. Então, o pé vai para trás, mas a força de atrito empurra para frente. E aí a pessoa consegue ir para frente, porque o pé vai para trás e o atrito empurra para frente. É assim que a gente consegue caminhar. É assim que a gente consegue fazer a mudança de direção, enfim. Porque tem um atrito entre a gente e o solo. Se não tiver, a gente patina, a gente desliza. No caso do carro, a gente tem várias situações, mas tem duas mais importantes. Qual é? Quando o carro sai, quando o carro parte, ele parte acelerando. E aí a roda, ela é forçada nesse sentido de giro. Nesse sentido aqui, que é o sentido horário de giro. E aí, quando toca o solo, a roda toca o solo assim. E aí o solo reage com a força de atrito contrária a esse giro. E aí, quando tem essa reação, a roda consegue ter apoio no solo para poder girar. Para ela poder girar e não ficar rodando, não ficar patinando, tá? Como se fosse, por exemplo, gelo aqui, cujo coeficiente de atrito é bem pequeno. Se fosse gelo, ele ficava patinando. Mas aí o atrito faz com que a roda tenha adesão ao solo e ela consiga girar. E aí, nesse giro, esse centro de rotação, né, que é o eixo, caminha, e aí o eixo caminha, o chassi caminha, o carro caminha, tá? Então veja que a roda gira no sentido e o movimento é contrário por conta da força de atrito. E mesmo depois que você parou de acelerar, mesmo depois que você para de acelerar, o carro entrando em movimento, digamos que seja um movimento retilíneo uniforme, ainda vai continuar o atrito entre o pneu e o solo. Só que aqui é o detalhe. Digamos que você tenha movimento retilíneo uniforme, ou seja, velocidade constante. Então já não tem mais tração aqui nessa roda, só tem a rotação em si. Né? Só tem a rotação. E aí, à medida que ele gira, que ele rotaciona,
você vai ter a força de atrito contrária ao giro, tá certo? E aí você vai ter uma força de atrito contrário, você vai estar impedindo, dificultando o giro dessa roda, que no final das contas vai provocar um atrito e esse giro no sentido horário, ele vai diminuindo, tá? Então, o atrito, ele nos ajuda a caminhar, mas ao mesmo tempo, ele atrapalha o giro aqui, impede que a roda fique girando livremente, que o carro fique andando em movimento constantemente, tá? E é por isso que a gente precisa de combustível, é por isso que a gente precisa, né, dar energia para manter esse sistema em rotação e o carro em movimento, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Que o atrito ele sempre vai existir. Ora de forma benéfica, ora de forma não tão benéfica. Aqui é benéfico. Faz a gente poder entrar em movimento, caminhar. Aqui é benéfico porque vai dar a partida, vai dar movimento ao carro. Só que aqui não, porque mesmo o carro estando em movimento, vai existir um atrito. E esse atrito aqui, no caso, vai estar atrapalhando o movimento do carro. E se eu deixar o carro, como a gente chama, né, na banguela, né, sem acelerar, sem nada, né, fora de marcha, o atrito ele vai, né, retirando toda essa energia da rotação e aí o carro, com o passar do tempo, ele vai diminuindo a velocidade até parar, certo? Uma outra aplicação que a gente vai ver hoje é a força elástica, também conhecida como lei de Hooke. Como é a força elástica? Força elástica é dada em molas. Molas ou sistemas elásticos, borracha. Agora, tanto a mola quanto a borracha, ela precisa respeitar a lei de Hooke. O que é respeitar a lei de Hooke? Respeitar a lei de Hooke é você, ao aplicar uma força, você proporcionar uma deformação. E aí, essa relação entre a força e a deformação, ela tem que ser linear. Tem que ser linear. E com o passar do tempo, essa linearidade, ela tem que ser preservada. Ela não pode, a primeira eu faço, a segunda eu já perco, a terceira eu já perco. Não. Se isso acontecer, é porque a mola perdeu a linearidade. Né? Já não responde mais as leis de Hooke. O que o Hooke percebeu? Percebeu o seguinte: ó, a relação entre a força e a deformação eu falo o quanto que essa mola estica, né? O quanto que ela é tirada da condição de equilíbrio. É uma mola livre, aí digamos que eu prendi aqui e puxei na borda. Se eu puxei, eu promovi essa deformação aqui. Ele percebeu que isso aqui é uma constante, é o K minúsculo. Essa constante depende da mola, depende da geometria, depende do material, depende de alguns fatores da mola. Então, a lei de Hooke nada mais é do que a relação entre essa constante e a deformação da mola. Tá? Então, quanto mais força você aplicar, mais deformação você vai conseguir, dependendo da mola. Se você tem uma mola de constante pequena, a força vai ser. Ó, se você tem. Deixa eu colocar a relação aqui de vermelho. Se você aplica uma força grande, né? Se a constante for pequena, aqui vai ter que ser muito grande. Se a constante for grande, aqui não precisa ser tão grande assim. Tá?
Ou melhor dizendo, dado uma determinada constante da mola, se você aplica uma força, a deformação vai na mesma direção. Se eu dobro a força, a deformação dobra. Se eu triplico a força, a deformação triplica. Tá? Se a constante for pequena, esse efeito vai ser pequeno. Mas se a constante for grande, esse efeito vai ser grande também. Tá? Então, se a constante for grande e eu aplico uma força pequena, a deformação vai ser grande. Tá? Mas vamos ver isso em exercício. Considerado uma mola ideal representa uma mola que obedece às leis de Hooke. A lei de Hooke, na verdade. O comprimento natural é aquele comprimento onde a mola não está deformada. Ela está livre, está ali em cima da mesa, sem ninguém mexer. E aí você prende uma das extremidades da mola na parede e na outra prende um bloquinho de 600 gramas ou 0,6 quilograma, como mostra a figura. E aí quando você prende, né, você vai ver que o novo comprimento da mola vai ser 0,8. 0,8 metros, 0,80 metros. Tá? Calcule a constante elástica da mola, sabendo que a aceleração da gravidade vale 10. Na condição de equilíbrio aqui, eu tenho a força peso para baixo. E quem está segurando aqui esse bloquinho é uma força elástica. FLA, força elástica. Na condição de equilíbrio no eixo Y, aqui em X não tem movimento nenhum, na condição de equilíbrio eu tenho que o peso vai ser igual a força elástica. Essa é a condição de equilíbrio. O peso vai ser a massa vezes a gravidade. A gente já viu isso em aulas passadas. E a força elástica é Kx, onde K é a constante, X é a deformação. A massa foi dado 0,6. A gravidade foi dada 10. A constante elástica é a pergunta. Calcule a constante. E a deformação, ó, o comprimento do fio em vazio, né, sem forças, é 0,7. Depois que colocou, foi para 0,8. Então, a deformação da mola, o meu X, vai ser um menos o outro. Eu estava aqui, quando eu coloquei o bloquinho foi para cá, então daqui para cá aumentou 10, então 0,10. Tá? Pois bem, isso aqui vai dar 6. 6 dividido por 0,10. 6 dividido por 0,10 isso vai dar 60. 60 o quê? Newton por metro. Se você olhar aqui, o K é dado em a força em Newton e a deformação em metro. Então é Newton por metro. Tá bom? E na próxima aula a gente fala um pouquinho mais sobre força centrípeta. Nossa última aplicação das leis de Newton e exercícios. Ok? Então até nossa próxima aula. Tchau, tchau.